Estamos em Gálatas, capítulo 2, e agora vamos tirar algumas aplicações do trecho referente aos versos de números 11 a 21. Dê uma pausa nesse vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus e volte para continuarmos o nosso estudo. Então vamos lá, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Veja que a correção deve ser nosso alvo. Sempre. O apóstolo Pedro já era um homem experimentado, um servo de Deus, já havia sido bastante usado pelo Espírito Santo na igreja primitiva, e mesmo assim ele cometeu um deslize, um vacilo e teve de ser repreendido por Paulo. No final do versículo 11, Paulo diz: se tornara repreensível. O problema não é se tornar repreensível, na verdade, porque todos nós, num momento ou outro de nossa vida, vamos passar por isso. Nenhum ser humano é perfeito. Todos estamos crescendo em santidade, visando ao progresso de nossa vida espiritual. Então, o que temos de saber é que precisamos estar sempre abertos à correção. Aqui diz que Pedro se tornara repreensível e foi repreendido por Paulo. Mas quando nós lemos as cartas de Pedro, nós vemos ali ele citando Paulo como um irmão amado, citando os escritos de Paulo como inspirados por Deus, o que indica que ele não ficou inimigo de Paulo por causa disso. Por que não? Porque ele sabia que aquele que nos corrige, visando a nossa melhora espiritual, no fundo, nos ama. Devemos ver assim as correções, seja por parte de um irmão, de um amigo, da igreja, dos nossos pastores. Toda vez que forem chamar a nossa atenção, temos de avaliar, será que estou realmente certo? Ou será que eu precisei dessa palavra de correção? Então a correção deve ser sempre nosso alvo, não importa a nossa idade, se somos novos ou mais velhos. O importante é estarmos progredindo na nossa vida espiritual. E todos nós sempre vamos cometer erros. Aqui no versículo 12, o apóstolo continuou: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quem comia com os gentios? Pedro. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Veja que, voltando ainda à pessoa de Pedro, anos de crente não são garantia de perfeição. Não são. O maior problema com respeito a esse negócio de chamar a atenção, ele diz respeito sempre aos mais velhos, aos que já têm muitos anos de vida ou muitos anos de crente. Por quê? Porque quanto mais velho ficamos, mais difícil se torna recebermos e aceitarmos de bom grado uma chamada de atenção. Geralmente as pessoas mais velhas, elas se irritam e ficam magoadas quando são repreendidas ou quando são exortadas. Anos de crente não são garantia de perfeição. O que eu acabei de falar aqui não se refere somente a crentes novos, seja de idade ou seja na fé. Todos os crentes, não importa a idade, podem ter 80 anos de idade, 90 anos de idade. Anos de crente não são garantia de perfeição. E temos de entender isso. Até o último dia de nossa vida, nós vamos precisar de correção e de chamada de atenção. Quando você, por exemplo, vai ler Apocalipse, você percebe que João, o apóstolo João, ele já estava com mais de 90 anos de idade. No entanto, lá na visão que ele recebeu do Apocalipse, teve um momento que ele quis se ajoelhar diante de um anjo e foi chamado a atenção por isso. Por quê? Porque anjos não podem receber adoração, só Deus pode ser adorado. Ora, se o apóstolo João, um apóstolo experiente, o único que morreu de velhice, estava já com mais de 90 anos de idade, tudo aquilo que aquele homem experimentou, tudo aquilo que aquele homem viveu, e mesmo assim, ele, com aquela idade, cometeu aquele vacilo, que dizer dos outros, que dizer de nós? Então, isso independe de idade. Versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Aqui a palavra dissimularam quer dizer fingiram com ele ou se juntaram a ele naquela hipocrisia, né? Então todo mundo ali agia com hipocrisia. Barnabé, os judeus lá da igreja de Antioquia da Síria se juntaram a Pedro e todos eles encenaram ali aquela hipocrisia. Então veja que a questão é: por que Barnabé, um homem também experiente, que já tinha viajado com Paulo numa viagem missionária, por que também que os judeus de Antioquia da Síria, por que eles resolveram seguir a Pedro
naquela atitude hipócrita, porque os líderes, eles influenciam para o bem ou para o mal. Queiramos ou não, se estivermos numa posição de liderança, nós vamos sempre influenciar os outros irmãos, aqueles que estão nos observando, para o bem ou para o mal. Por isso que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. A influência que as pessoas em posição de destaque ou posição de autoridade, a influência que elas exercem sobre o resto do corpo é muito grande, é muito grande. Então, se somos professores, pastores, presbíteros, diáconos, ministros de louvor, não importa. Todos nós vamos sempre exercer uma grande influência sobre o restante da igreja. E se não tivermos cuidado, essa influência pode ser para o mal, pode ser para o mal. E Deus vai querer que prestemos contas disso. É melhor às vezes ficarmos na nossa, não assumirmos nenhuma posição de destaque, do que assumindo darmos um testemunho ruim, um testemunho negativo, um testemunho que leve as pessoas para o lado do mal, em vez de para o lado do bem. Então aqui, o apóstolo Pedro, se fosse outra pessoa, talvez não influenciasse tanto, mas era o apóstolo Pedro. E quando ele agiu daquela forma hipócrita, acabou sendo seguido pelos judeus de Antioquia da Síria e por Barnabé também. Então, posições de destaque devem ser assumidas com muito temor, com muito cuidado, porque poderemos estar atraindo para a nossa vida um castigo de Deus, caso exerçamos essas posições de forma irresponsável, desleixada, deixando de agir com fidelidade a Deus e acabando ser um testemunho negativo para o restante da igreja. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Veja só, Pedro já tinha aprendido que esse negócio de animal puro e impuro não tem nada a ver mais. Não é necessário observar essas prescrições do Antigo Testamento. Ele já tinha aprendido isso. Antes daqueles judaizantes chegarem, ele estava comendo com os gentios e provavelmente comendo qualquer tipo de comida. Mas quando os judaizantes chegaram, ele resolveu agir de forma hipócrita. Essa hipocrisia que insiste em perturbar a vida de muito crente, ela sempre também vai estar nos espreitando. Sempre. Por quê? Porque, infelizmente, por causa de nossa natureza caída, nós temos a tendência de querer aparentar muitas vezes o que não somos. Quantas pessoas, para serem aceitas pelos outros, elas querem dar uma impressão, uma ideia daquilo que não é verdade. Pedro quis agradar os dois lados, quis agradar tanto os crentes de Antioquia da Síria, quanto os judaizantes. E para agradar os dois lados, lados que pensam diferentes, a única maneira de fazer isso é como? É agindo de uma forma com um lado e agindo de outra forma com o outro lado. Isso não acaba bem, nunca acaba bem. Nós temos de assumir uma posição. Não podemos agradar a Deus e ao mundo. Se insistirmos em fazer isso, vamos viver uma vida de hipocrisia. Hipocrisia. E foi isso que aconteceu aqui. A única forma de agradar os dois lados é sendo hipócrita. O problema é que, com respeito ao lado de Deus, isso não funciona. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem somos de verdade. Então, só vamos conseguir enganar o outro lado, o lado do mundo. Mas Deus também não quer que façamos isso. Não quer que vivamos uma vida de hipocrisia. Deus quer que assumamos diante dos outros nosso compromisso com Ele. Por isso que em Mateus 10, Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então o que acontece? Pedro aqui ficou com medo de magoar, irritar, seja lá o que for, os judaizantes, e acabou agindo contra Deus, porque ele sabia que Deus já havia purificado aqueles alimentos, aqueles animais impuros. Então, em vez de agradar a Deus, aqui nesse momento, ele preferiu agradar os judaizantes e acabou se colocando contra Deus.
Então veja só a que ponto chegou o apóstolo Pedro. Colocou contra Deus para agradar os homens. Todos nós, quando estivermos nesse conflito entre ficar do lado de Deus e do mundo, temos de pensar 10 vezes no que vamos fazer, porque ficar contra Deus não é um bom negócio. Ai daquele que zomba de Deus, ai daquele que ignora a punição de Deus, que o vê como alguém que não castiga e que não pune o pecado. Versículo 15, Paulo aqui faz uma ironia. Ele diz: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Por que ele faz essa ironia aqui? Porque dá a impressão, ou melhor, não era uma impressão, era uma verdade. Os judaizantes, eles consideravam que o judeu era naturalmente um pecador, um depravado, um imoral, e que eles, simplesmente por serem judeus, eram santos, perfeitos. E aí o apóstolo Paulo faz aqui uma ironia: judeus por natureza, nós, e não pecadores dentre os gentios. Mas aí no versículo 16, ele esclarece: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus. Quem também? Nós, os judeus por natureza, os judeus por nascimento, aqueles que na mentalidade de um judeu conservador é o santo, é o perfeito. O que Paulo está dizendo aqui? Mesmo nós que somos judeus por natureza, embora muitos judeus se julguem santos, perfeitos, nós precisamos crer em Jesus para a salvação. Nós precisamos, da mesma forma que o gentil, o pecador, o imoral, né, ele precisa crer em Jesus para a salvação, nós também precisamos. Não há diferença entre os dois grupos. Tanto judeus quanto gentios precisam crer em Jesus para a salvação. Por isso que ele continua: também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Eu já falei várias e várias vezes: as obras não têm nada a ver com salvação. O judeu podia até se orgulhar: nós observamos a lei de Moisés, nós nos preocupamos com a lei. Os gentios são os imorais, são os pervertidos. Mas os dois grupos, sem Cristo, estão fadados à condenação. A única maneira de se obter salvação é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira. Versículo 17: mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque os judaizantes, eles diziam o quê? Eles diziam que apenas crer em Cristo abria a brecha para uma vida de pecado, porque a pessoa que apenas cria em Cristo, na concepção dos judaizantes, ela se aproveitava dessa facilidade para ser salvo, para abraçar o pecado e viver uma vida de pecado. Nós, porém, sabemos que isso é uma coisa impossível. Como é que verdadeiros santos vão viver no pecado? Como é que pessoas regeneradas, tornadas novas criaturas, vão viver no pecado? Os judaizantes provavelmente não entendiam isso, porque eles mesmos não eram pessoas transformadas, não eram convertidos de verdade. Porque se fossem, eles entenderiam melhor. Uma pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo, foi regenerada pelo poder do Espírito Santo, ela não pensa do mesmo jeito que ela pensava quando não era crente. Enquanto que a pessoa não crente, não cristã, tem prazer no mundo e no pecado, o regenerado, o transformado, aquele que foi tornado nova criatura, ela passa a ter outros interesses. Essa pessoa, ela quer agradar a Jesus. Ela quer fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça. Então, essa alegação dos judaizantes de que aquela pessoa que só crê em Jesus, ela vai ficar acomodada e vai cometer pecado. Paulo chega até a dizer: se fosse assim, então Cristo seria o quê? Ministro do pecado? Porque ele está promovendo o pecado em vez de estar salvando. Vejam quão ridículo, né? A que ponto nós chegamos com esse tipo de raciocínio. Versículo 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Como é que Paulo, um homem que pregava a salvação pela fé em Cristo, iria agora jogar fora tudo aquilo que ele aprendeu sobre evangelho, sobre salvação, e ia reerguer toda essa tese de que é preciso observar a lei para ser salvo? É como se estivesse cuspindo no prato que comeu. O apóstolo, ele descobriu a verdade, não tem mais volta. Quando nós sabemos qual é a verdade do evangelho, que a salvação é só pela graça, só pela fé em Jesus, não há como retroceder. Não faz sentido uma pessoa que aprendeu da salvação pela graça
agora querer ser salvo por obras. E era justamente isso que os Gálatas estavam fazendo, baseados naquela pregação dos judaizantes. Ah, não, nós precisamos observar isso e aquilo para sermos salvos. Está cuspindo no prato que comeu. Está voltando a aquele caminho errado. Está retrocedendo. Um cristão, um crente em Jesus, ele tem de entender o seguinte: esse caminho que abraçamos da justificação em Cristo, ele não tem volta. Por isso que na Bíblia diz que aquele que tem posto a mão no arado não deve olhar para trás. O que passou, passou, já era. Agora o caminho é para frente, sempre em Cristo, com Cristo. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A lei, como meio de justificação, ela não existe mais para nós. E o que Paulo diz aqui na continuação? A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Nós, cristãos, morremos para a lei como meio de justificação. Agora o que importa para nós é nos preocupar em agradar a Jesus. É essa que deve ser a nossa preocupação. Não precisamos mais ficar discutindo, conversando sobre salvação por obras. Isso para nós não existe mais. Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que realmente agora é Cristo que nos comanda? Será que é Ele realmente que toma conta dos nossos projetos, dos nossos desejos, dos nossos sonhos? Você acha que Cristo em você vai ficar se preocupando com salvação pelas obras, coisas desse tipo? É claro que não. Cristo já cumpriu a lei perfeitamente, já também morreu por nós. Por que ele se preocuparia com isso? Cristo em nós, vivendo em nós, quer dizer que agora a única coisa que temos vontade de fazer é descobrir a cada dia o que Deus quer de nós e como podemos realizar essa vontade de Deus no nosso dia a dia, em tudo que fazemos, nas nossas relações com as pessoas, com os nossos colegas, com todos aqueles que nos rodeiam. Paulo diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O cristão, agora até a sua morte, ele vai viver confiando em Jesus. É assim que ele vai viver. O justo viverá por fé, e fé em Jesus Cristo. Jesus, Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Paulo conclui: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Deus me livre de abraçar essa ideia. Se eu for insistir nisso de justificação pela lei, então eu estou perdido. Primeiro, porque a lei exige obediência perfeita, e isso não podemos dar. Segundo, que pessoas em pecado não podem oferecer obras aceitáveis a Deus. Todas elas estão contaminadas pelo pecado. Se nós formos por esse caminho de justificação pelas obras, pela observância da lei, então nós estamos irremediavelmente condenados. Por isso que Paulo diz aqui no final: não anulo a graça de Deus. Não anulemos também.